Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, 7ª semana do tempo comum. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Naquele tempo, João aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Mestre, encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome. E nós o proibimos, porque ele não nos segue. Então Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém expulsa demônio em meu nome, ou faz qualquer coisa em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus compreendida sempre como uma seiva que alimenta a minha alma, alimenta a sua alma, alimenta a minha esperança, alimenta a sua esperança, e que também nos exorta, nos anima e nos corrige. Daí a necessidade de constantemente estarmos nos alimentando da palavra de Deus para que a gente não venha ficar desnutrido espiritualmente. Porque quando estamos desnutridos espiritualmente, somos dominados pela preguiça, pela indiferença, e pouco a pouco nós vamos nos desviando do caminho. E mesmo que guardemos as doutrinas, mesmo que temporariamente exercitamos algum dos ritos da igreja, mas se isso não gera em mim um compromisso de fidelidade, uma disciplina de fidelidade, isso não vai adiantar em nada. Porque nós vamos converter a nossa fé tão somente numa superstição, numa religião utilitarista, que eu uso somente quando eu necessito, quando a corda está no pescoço, e depois eu abandono. Isso não gera o discípulo de Jesus, não gera a discípula de Jesus, e sim homens e mulheres aproveitadores, subordinadores espirituais, utilitarista e que não consegue progredir na sua fé. A primeira leitura de hoje, ainda retirada do livro do Eclesiástico, continua a refletir sobre a sabedoria. E ele começa a dizer: a sabedoria, ela alimenta aqueles que a buscam, aqueles que se inspiram nela, aqueles que têm fome dela, aqueles que a desejam. E se eles permanecem fiéis, ela vai guiando a eles e também vai alimentando a eles, vai inspirando. E ela vai alimentando a cada dia. Mas se eu ou você abandonamos esse caminho da sabedoria, ela também se distancia de nós, porque não conseguimos mais enxergar essa sabedoria. E essa sabedoria é um grande dom valioso, porque ela é diferente do conhecimento científico. Porque o conhecimento científico, ele infla o meu coração e o seu coração de vaidades. Ele produz autossuficiência e ele faz com que homens e mulheres sejam arrogantes e ditadores. Por isso a sabedoria é humilde, é simples, é mãe, é mestra, e é aquela que vai abrindo os meus olhos e os seus olhos, sensibilizando os nossos corações para que a gente possa compreender os mistérios da vida. Uma coisa é o homem que conhece muito cientificamente. Outra coisa é o homem e a mulher que é dotado de sabedoria. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos cientificamente e as revelastes aos pequeninos. E como dizia São Boaventura, um santo de nossa ordem, maldito o conhecimento que não se converte em amor. Maldito esse conhecimento, porque ele é arrogante, é vaidoso, e ele seca a alma e o espírito. Agora nós vamos entrar no espírito do Evangelho, porque João se sente agora um pouco enraivecido, despeitado, porque alguém está expulsando demônios em nome de Jesus, mas não anda com eles, não se veste como eles, não pensa como eles, não está seguindo a eles como mandava a cartilha. Por isso então agora João se sente no direito de proibir aquele homem, como se Jesus fosse propriedade dele, propriedade das suas ideias, propriedade das suas ideologias,
porque eu e você podemos correr sempre essa tentação de querermos moldar um Jesus de acordo com a nossa ideologia. Os da direita, um Jesus da direita. Os da esquerda, um Jesus da esquerda. Os liberais, um Jesus liberal. Os comunistas, um Jesus comunista. E assim cada homem, cada mulher e cada ideologia vai tentando aprisionar Jesus e engessá-lo dentro das suas ideologias e das suas bandeiras. Por isso que nem as ideologias e nem as bandeiras são boas mestras. Elas destroem. Basta vocês observarem bem esses dias que, com a enfermidade do nosso Papa Francisco, quantos católicos rancorosos vão até os meios de comunicação sociais e ali desejam a morte do Papa. Eu vi um grupo da Igreja Católica que colocou um vídeo onde o diabo vinha para poder levantar o Papa da cadeira de roda para levar para o inferno. E são católicos que também estão rezando para que o Papa morra e vá para o inferno. É isso. Porque eles pensam que aquele Papa ali não se adequa à sua ideologia, não se adequa à sua política. E tanto a cultura, quanto a política e quanto a ideologia podem ser um grande obstáculo para o brilho do Evangelho. E podem tentar ofuscar o brilho do Evangelho de tal modo que fere a caridade, a racionalidade e a sabedoria também. Por isso, talvez hoje muitos grupos também que rezam para que o Papa morra, também rezariam para que Jesus morresse. Porque aqueles religiosos daquela época, ao matar Jesus, eles diziam que estavam cumprindo um favor para Deus, porque Jesus era um insubordinador, Jesus era um herético, Jesus era um ateu, Jesus havia chegado para poder acabar com a fé de Israel, para poder destruir a lei, para poder desencaminhar o povo. Então, aqueles daquela época também pensavam que estavam realizando um culto agradável a Deus ao matar Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lhes faltava a sabedoria que vem do alto. E um dia Gamaliel vai dizer isso para o Sinédrio: tomemos cuidado para que a gente não venha lutar contra o próprio Deus. Deixemos as coisas como estão e vamos averiguar para ver o que vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está João também novamente. João também, vamos proibi-lo porque ele não caminha atrás de nós. Ele não veste como nós vestimos, ele não reza na nossa cartilha, ele pensa diferente. E muitos grupos cristãos agem assim, querendo possuir a Jesus, moldar Jesus de acordo com a sua igreja. As igrejas cristãs são muitas. As religiões são muitas, não porque as igrejas são muitas. A religião é uma só, a religião é cristã. Todos seguimos Jesus e nós, como crentes católicos, também seguimos a Jesus de acordo com as orientações apostólicas. Mas também temos outras muitas igrejas que não estão em comunhão plena conosco, mas que estão em comunhão com aquilo que é essencial. E isso leva a mim e a você, então, a aprendermos a respeitar, ainda que não concordemos, a respeitar, a proteger. Caso contrário, faremos sempre uma guerra religiosa também, e isso não agrada ao Senhor. Por isso, João vai proibir aquele homem de expulsar demônios em nome de Jesus. E Jesus vai dizer: não o proibais, porque ninguém pode expulsar demônio em meu nome, ninguém pode realizar nenhuma obra em meu nome e depois falar mal de mim, depois me negar. Porque a fé é condição essencial para realizar as obras em nome de Jesus. Por isso, tenhamos um pouco de cautela. Peçamos ao Senhor um pouco de prudência, de temperança do Espírito, não de acomodação e nem de preguiça e nem de indiferentismo, não, mas de cautela, de temperança e principalmente de misericórdia. O Evangelho de ontem dizia assim: mas os discípulos não compreendiam essas palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos faz o mal, rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui está o grande mandamento do amor, da compaixão e da misericórdia que Jesus nos propõe. Mas os discípulos ainda não conseguem compreender estas palavras porque estão obscurecidos pela ideologia e pelas bandeiras. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Será com o Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.